Olá, amigos. Hoje temos o prazer de receber Rogério Schecker, ele que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, se ele conhece Guarulhos, o que ele pretende fazer para melhorar a vida dos paulistas e paulistanos. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite, Roberto. Prazer é todo nosso. Me conte um pouquinho de você. Quem é o Rogério Schecker? Eu sou um paulistano, nasci e cresci em São Paulo, filho de um casal de classe média. Estudei em São Paulo, fui fazer faculdade de engenharia na USP, na Escola Politécnica. Acabei indo trabalhar no mercado financeiro, onde fiquei trabalhando por 18 anos. Depois fui trabalhar com comunicação. Nesse período todo vivi um tempo no exterior, que sempre foi um sonho meu de trabalhar no exterior para conhecer como funciona uma democracia mais madura. Voltei para o Brasil em 2012, acabei sendo uma das pessoas que criou o movimento Vem Pra Rua, que teve uma atividade muito grande nos últimos 3 anos, e agora estou me dando aqui uma missão de tentar trazer impacto para a sociedade de uma outra forma. Pô, você é do movimento Vem Pra Rua, foi um dos fundadores. O que significou aquilo para o país? Eu acho que o movimento teve várias conquistas. Uma delas foi interromper um projeto de poder extremamente pernicioso, perigoso para o país. Agora, quando eu penso em todas as conquistas do movimento Vem Pra Rua, eu acho que ter elevado a consciência da população em termos de política, do que acontece na nossa sociedade, de quais são os esquemas políticos que acabam desviando dinheiro e serviços da sociedade, eu acho que esse acordar da população foi o mais importante, Roberto, porque a população estava calada, adormecida, e ela perceber que tem poder quando unida e organizada, mesmo de forma pacífica, a combater o maior e o mais poderoso dos governos, eu acho que essa é a maior conquista do movimento. Naquela época houve muita gente, principalmente da esquerda, dizendo que a população estava sendo manipulada. A população estava manipulada? É interessante essas afirmações, porque como que a população pode ter sido manipulada por tanto tempo e de forma tão espontânea? Os movimentos, as manifestações que houve do movimento Vem Pra Rua foram espontâneas. As pessoas não eram pagas para ir às ruas, as pessoas não tinham moeda de troca em habitação para irem às ruas, as pessoas não ganhavam sanduíche de mortadela para ir às ruas. Ia quem queria. Então foi um movimento extremamente democrático, e aí como mexe com o poder, é lógico que acaba promovendo essas intrigas, né? E o seguinte, e como é que foi essa transição de movimento Vem Pra Rua para a vontade de governar o estado de São Paulo? Pois é, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado em concorrer a um cargo eletivo, a entrar na política dessa forma. De uma certa forma, acho que eu já estava na política enquanto estava no movimento, porque era o meio que a gente tinha que transitar. Mas aí vieram vários convites, inicialmente eles não me interessaram. Quando veio o convite do Novo, aí depois de muito pensar, eu resolvi embarcar nessa, porque eu acho que dá para a gente fazer governo de um jeito completamente diferente do que está sendo feito no estado de São Paulo. Como é que o Partido Novo, como é que a sua candidatura vai conseguir levar o seu discurso até Presidente Bernardes, até Itapira, até Santos, até Assis, toda a capital paulista, se vocês são um partido que não tem dinheiro, né? E vocês têm uma outra filosofia para arrecadar dinheiro. Como é que você vai conseguir levar o seu discurso para o empresário, para o comerciante e principalmente para o trabalhador aqui da capital e para o trabalhador rural lá nos confins do estado de São Paulo? E o estado é gigantesco. Gigantesco. Né, falando a verdade, não é todo mundo que tem consciência de como o governo está sendo feito hoje, como que o dinheiro é utilizado hoje, qual é a forma que esse dinheiro é convertido em serviços para a sociedade. A gente precisa avisar e ajudar a sociedade a entender como que esse esquema funciona. E eu acho que, falando a verdade, abrindo os olhos da população, não apenas para como é feito, mas para como pode ser feito, eu acho que essa verdade é muito poderosa. Hoje a gente tem mídias sociais atingindo um percentual violento da população, e eu acho que essa verdade vai começar a se propagar pelos 4 cantos do estado. Bom, o Rogério Schecker
pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Você conhece Guarulhos? Que visão que você tem dessa cidade? Eu conheço pouco, Roberto. Eu comecei a estudar um pouquinho mais de Guarulhos nas últimas semanas. Vim aqui para um evento faz 2 ou 3 semanas e comecei a escutar das dificuldades da cidade, dos mandatos que eu ouvi falar que foram péssimos da prefeitura aqui, foram 2 mandatos seguidos, das dificuldades que a cidade tem em alguns temas como saúde e educação. E vim descobrir que é uma cidade com um tamanho, uma pujança, um potencial incríveis, um dos maiores disparados de São Paulo. Então agora estou nesse exercício de conhecer melhor a realidade da cidade e já dá para perceber que os serviços que vêm do Estado, não o que vem do município, porque neles eu não poderei interferir, mesmo que a gente siga nessa trajetória. Mas o que vem do Estado já dá para trazer coisa muito melhor. Cabe ao Estado trazer saúde de qualidade, cabe ao Estado trazer educação de qualidade, cabe ao Estado trazer saneamento para a cidade. E o que me parece, no pouco que eu estou aprendendo sobre Guarulhos, é que a população não está nem um pouco satisfeita com isso. E o que eu estou verificando, Roberto, é que com o dinheiro que o Estado já tem e usa nessas áreas, esse dinheiro já é suficiente para oferecer serviços de qualidade. E me parece que esses serviços estão sendo totalmente prejudicados pelo dinheiro sendo desviado, esquemas, interesse político de muitas frentes. E eu acho que esse tipo de hábito que a gente está investigando agora para ver como fazer diferente, se for feito com maior eficiência na gestão, ele pode chegar à população do jeito que a população merece, né? A população paga imposto e não está recebendo. A gente paga imposto de país desenvolvido e recebe serviços de país que vive em miséria. E eu acho que Guarulhos é um dos lugares, não é o único, mas é um dos lugares que está passando por isso. O Partido Novo vai lançar candidatos em Guarulhos, por exemplo, a deputado estadual, federal, ou vocês ainda não analisaram as candidaturas a deputados? Está em processo, já existem pré-candidatos definidos e o processo de seleção está aberto para quem tiver interessado. É até agora, tem mais uma semana apenas de processo aberto, mas o partido está aberto a pessoas que estejam interessadas em entrar, alinhadas com os princípios do Novo. Roberto, e aqui vem um dos maiores problemas que a gente tem. Os problemas da gestão pública, eles começam na campanha. Por que começam na campanha? Porque para um candidato ser eleito, ele passa pela tentação de fazer acordos, criar coligações, conquistar mais tempo de TV, que passam por promessas de entregar um cargo, entregar uma administração, uma empresa estatal, uma secretaria. Eles passam pelas promessas de loteamento do poder. E aí, quando a pessoa é eleita, ela não consegue fazer a coisa certa, porque ela não manda mais nessas áreas que ela teve que pagar para os outros, pelos benefícios que ela teve na época das eleições. Então, a eficiência dos mandatos públicos começam na campanha. Na verdade, eles começam na pré-campanha, porque a gente já está vendo vários políticos da política velha e tradicional fazendo esses tipos de acordo. É nesses acordos que a gente está assistindo hoje que depois a população não vai receber serviço de qualidade, porque o governante não vai conseguir tomar mão dessa administração, porque ele entregou para quem trouxe apoio eleitoral para eles agora nas eleições de 2018. A gente tem que trocar essa engrenagem desde o começo. E se trocar essa engrenagem desde o começo, o dinheiro que é arrecadado já é suficiente para oferecer serviços de qualidade. A gente precisa de algum jeito quebrar esse ciclo para melhorar a situação, porque do jeito que está, acho que não tem ninguém satisfeito com o que está recebendo. Num possível governo Schecker, quando será ouvido, por exemplo, a cidade deseja muito uma entrada para o Rodanel Norte, uma entrada ou uma saída para o Rodanel Norte. Deseja uma maior agilidade nos trens, né? Está chegando uma agora que, depois de muitos e muitos anos, existe uma outra linha que está travada, que deveria também chegar para Guarulhos. Todos esses pedidos que dependem do Estado, num possível governo Schecker, vai ser pelo menos ouvido? Mais do que ouvido, tem que ser trabalhado. E outra, o que a gente não pode ver é que essas inaugurações aconteçam só em ano de reeleição.
Por que tanto São Paulo, quanto Guarulhos e quantas várias partes do estado é 2018 onde vai ter a grande quantidade de inaugurações? Então nos outros anos a população não merece, só em ano de eleições? E é mais uma parte dessa dinâmica da política velha, que chega no ano das eleições para entregar as obras que ficaram paradas esse tempo todo. A população está cansada de ser enganada nesse sentido. Transporte é fundamental. Transporte ferroviário é absolutamente fundamental. Ele é mais eficiente, ele é mais barato, ele exige maior investimento. E na hora de falar desse investimento, não pode se ter a desculpa de que não tem dinheiro, porque existe uma suficiente quantidade de entidades da sociedade privada que estão dispostas a fazer esses investimentos. Mas aí nós precisamos de concessões limpas, honestas, íntegras, nós precisamos de processos abertos, sem cartas marcadas, sem direcionar para grupos de interesse que vão retornar com favor político para o governo. Nós precisamos desses processos limpos. Com isso, você consegue atrair capital para investir, entre outras coisas, em transporte. É fundamental, é um caos, é uma vergonha o que a gente vê em termos de transporte, principalmente nessa região, que tem poucos acessos absolutamente congestionados todos os dias, seja para carro, seja para caminhão, seja para pessoas. Está todo mundo pagando o preço da ineficiência e da corrupção. Bom, o PSDB completa 24 anos no poder do Estado de São Paulo. É possível quebrar isso? Nós acreditamos que sim, totalmente. Eu estou absolutamente convencido disso. Sabe por quê? Porque se você perguntar para o cidadão paulista de vários lugares do Estado sobre como está a educação pública que ele está recebendo do Estado, ninguém está satisfeito. Que tipo de saúde que ele está recebendo? Ninguém está satisfeito. Que tipo de facilidade de transporte e mobilidade que ele tem? Ninguém está satisfeito. Que tipo de saneamento que ele tem? Metade do Estado não está satisfeito. Então, eu acho lamentável que um partido que tenha tido a oportunidade de governar o Estado mais rico do país, como São Paulo, acabe esse período com a população totalmente insatisfeita com os serviços básicos. Eles não têm desculpa, eles tiveram tempo suficiente, poder suficiente e dinheiro suficiente para fazer a coisa certa. Me parece, pela avaliação da própria população, que eles não conseguiram. A gente precisa mudar isso. Bom, vou te deixar pelo menos uns 2 minutos para você mandar uma mensagem direta para o guarulhense, olhando para aquela câmera, mande uma mensagem para o guarulhense, o que ele pode esperar de você, do Partido Novo, de um possível governo checker, para que a população também depois possa cobrar de você. Existe um motivo para que os serviços não estejam chegando na população. Isso acontece desde o momento de uma pré-campanha, passa pela campanha e passa pelas eleições, quando, para serem eleitos, os políticos da política velha estão loteando poder, loteando cargos, loteando governo, dando poder em troca de apoio eleitoral. Se a gente quebra isso e traz um governo absolutamente eficiente, já existe dinheiro suficiente, sem ter que aumentar impostos, sem ter que pedir mais ainda da população, para a gente conseguir entregar serviços de qualidade, saúde, educação, saneamento e transporte e mobilidade, que é muito mais próximo do que a população merece. Agora, para isso, a gente precisa quebrar o ciclo agora, em momento de pré-campanha, e daqui a pouco em momento de campanha. A gente tem que olhar para esses conchavos que estão sendo feitos abertamente. Você lê o jornal, você abre o jornal e vê que os partidos estão pagando 2,5 milhões para atrair parlamentares para o seu partido. Você abre o jornal e vê abertamente que existe a grande chance de Márcio França, quando assumir o governo de São Paulo em abril, troque quase todas as secretarias. Para quê? Me parece que é para fins eleitorais, porque se for para fins de eficiência, ele está declarando, assinando um atestado de incompetência do governo que ele foi vice-governador. Então, enquanto a gente não mudar essa dinâmica, enquanto a gente não trouxer alguém novo, que faça política nova, de um jeito diferente desde o começo, não adianta votar e ter esperança que depois eles vão cumprir coisas que nem são possíveis de serem entregues. Existe um jeito novo de se fazer política, existe um jeito novo de se fazer eleições, existe um jeito novo de se fazer campanha quando chegar a hora, e a gente vai mostrar que desse jeito a população ganha. E o pior é que quem está pagando pela ineficiência hoje não são os ricos,
são os pobres, porque os ricos conseguem se proteger e contratar serviços bons e privados. A gente precisa mudar essa realidade, tanto para os ricos, quanto para os pobres. Quem quiser falar com você, tem algum endereço, Facebook? No Facebook, Rogério Schecker, tem uma página onde, se você entrar em contato, a gente volta para você. Obrigado. Agradecer ao pessoal do Partido Novo e o Rogério Schecker, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo.